Olá pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre evolução. Para você que acompanha o canal, você já deve ter me visto falar sobre esse assunto nos comentários dos vídeos, e eu até andei escrevendo alguma coisa sobre isso lá no blog, mas eu achei que o assunto é tão relevante que ele merece um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre sequências taxonômicas baseadas em aspectos morfológicos. Eu não entendi o que ele falou. Não sabe o que é isso? Fica tranquilo, você vai entender rapidinho, ok? Veja essa gravura. Ela mostra a evolução do cavalo. Geralmente você vê gravuras como essas em livros de biologia, em livros didáticos, livros que falam sobre a teoria da evolução. Veja essa gravura também, é sobre a evolução da baleia. Vejamos novamente essa gravura. Preste atenção nesse primeiro animal. Segundo a teoria da evolução, esse animal teve ali seus descendentes, e esses descendentes, a descendência desse animal foi sofrendo modificações, principalmente por meio de mutações, que ocorreram de forma aleatória, e esse animal, os descendentes desse animal, foram se modificando, até chegar nesse animal aqui, que é o último da sequência. Então essa é uma sequência taxonômica baseada em aspectos morfológicos, ou seja, uma sequência evolutiva que mostra a evolução do cavalo. E nos livros de biologia ou em livros didáticos você vai encontrar várias gravuras como essa, mostrando a evolução de vários animais. Mas como os cientistas sabem quais animais eles vão colocar na frente, quais eles vão colocar depois, como os cientistas montam essa sequência, no que eles se baseiam? Na verdade, eles se baseiam em aspectos morfológicos, como eu já disse. Mas o que são aspectos morfológicos? Aspecto morfológico nada mais é que a aparência do organismo. Ou seja, o cientista pega ali alguns fósseis, ele compara ali o formato dos crânios, ele compara as mandíbulas. Então, quando o cientista compara, por exemplo, o animal A com o animal B e encontra alguma semelhança morfológica, ou seja, um crânio parecido, uma mandíbula parecida, uma pata parecida, ele logo deduz que o animal A tem algum tipo de parentesco evolutivo com o animal B, ou seja, algo nada empírico, algo que é feito ali no olhômetro, né? É como se você visse na rua duas pessoas parecidas e logo deduzisse que elas são parentes próximos. Mas nem sempre a aparência significa proximidade genética ou parentesco. E nós vamos ver isso mais adiante nesse vídeo. Aliás, uma análise feita apenas comparando a aparência de organismos não passa muita credibilidade. É uma coisa assim que parece ser muito subjetiva, na minha opinião. Mas mesmo assim, essas gravuras, mostrando essas sequências taxonômicas baseadas em aspectos morfológicos, continuam estampando as páginas dos livros de biologia e dos livros didáticos que ficam aí sendo utilizados pelas crianças que vão aprender sobre a teoria da evolução. E naqueles livros isso é apresentado como se fosse uma descoberta científica, né? Mas quando a gente analisa como os cientistas eles chegam a essa conclusão de que a sequência é exatamente daquele jeito, a gente nota que tudo é muito raso, muito subjetivo, o que mostra que a teoria da evolução muitas vezes ela é uma teoria do parece, então é. E os cientistas simplesmente vão aceitando essas explicações porque é moda ser cientista evolucionista. Se você é um biólogo, não, você tem que aceitar a evolução, você não pode ser um criacionista, você não pode ser um defensor do design inteligente. Se você é biólogo, gente, você tem que ser evolucionista, é moda. Então eles vão aceitando simplesmente por aceitar. Mas isso não quer dizer que a explicação realmente seja uma explicação científica, uma explicação oriunda de estudos, empírica. É mais uma questão filosófica mesmo. Mas nem todos os cientistas engolem assim a seco essas explicações darwinistas. De vez em quando sempre aparece um ou outro falando alguma coisa. Geralmente são cientistas ligados ao criacionismo, são cientistas defensores do design inteligente, mas de vez em quando também aparecem cientistas evolucionistas criticando alguma coisa da teoria da evolução. E no ano de 1999, um cientista chamado Henry G., que é um paleontólogo evolucionista, ele escreveu um livro que se chama Em Busca de um Tempo Distante. O nome do livro é maior, mas resumindo, é esse nome, Em Busca de um Tempo Distante. E nesse livro, esse cientista ele criticou exatamente essas sequências evolutivas que aparecem aí em gravuras, né, nos livros de biologia, nos livros de paleontologia, não é verdade? Ele disse assim, gente, que acreditar que uma sequência de fósseis
representa uma linhagem tem o mesmo valor de uma história de ninar, de uma história de fazer crianças dormir. Veja só, pegar uma fileira de fósseis e afirmar que eles representam uma linhagem não é uma hipótese científica que possa ser testada, mas uma afirmação que transmite a mesma validade de uma história para crianças dormir. Entretem, talvez seja até instrutiva, mas não é científica. Pois é, imagine a polêmica que essa declaração deve ter causado na época em que Henry Dee escreveu esse livro, há 16 anos atrás. E Henry Dee não é um cientista qualquer, ele é um cientista de ponta. Inclusive, atualmente, ele é editor sênior da revista Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Mas é claro que na época em que Henry Dee escreveu o seu livro, os cientistas realmente não tinham ferramentas mais empíricas para investigar, para ver se realmente essas sequências taxonômicas baseadas em aspectos morfológicos estavam certas. Hoje não, hoje nós temos essas ferramentas, a ciência ela possui essas ferramentas. E uma ferramenta muito utilizada atualmente é a nova análise comparativa de DNA. E os cientistas, claro, eles esperavam que essa análise comparativa de DNA acabasse confirmando essas sequências, que aparecem nos livros de biologia. Mas o que aconteceu não foi bem o que eles esperavam. A nova análise comparativa de DNA começou a mostrar que todas as sequências evolutivas baseadas em semelhanças morfológicas estavam erradas. Essa análise mostrou claramente que semelhança entre organismos nem sempre indica proximidade genética, ou seja, nem sempre indica parentesco evolutivo. Os evolucionistas, mais uma vez, estavam errados. Quer ver só? Vamos fazer aqui uma ilustração para que você possa entender o que aconteceu. Vamos colocar aqui primeiro uma vaca e agora vamos colocar um morcego. Bom, vaca e morcego são dois animais que não têm praticamente nada em comum, a não ser pelo fato de os dois serem mamíferos. Tirando isso, acho que não tem mais nenhuma semelhança, não é verdade? Agora, qual desses dois animais possui mais semelhança genética, ou seja, mais proximidade genética do cavalo? Vamos colocar o cavalo aqui. Pronto. O que você acha? Você acha que a vaca tem mais proximidade genética do cavalo? Ou você acha que o morcego tem mais proximidade genética com o cavalo do que a vaca? Bom, se você fosse levar em conta as semelhanças morfológicas, assim como os cientistas faziam na hora de criar toda aquela sequência imaginária evolutiva que aparece nos livros didáticos, você com certeza diria que a vaca tem muito mais proximidade genética com o cavalo. Por quê? Porque são animais mais semelhantes morfologicamente. São animais quadrúpedes, são animais quase do mesmo tamanho, que se alimentam quase ou praticamente com o mesmo tipo de alimento. E o morcego, coitado do morcego, não tem nada a ver nem com o cavalo e nem com a vaca. É um animal completamente diferente, pequeno, tem asas, é completamente diferente. Então, na sequência taxonômica baseada em aspectos morfológicos, o morcego com certeza estaria longe do cavalo e da vaca, porque os cientistas eles iriam imaginar que a vaca e o cavalo têm uma proximidade genética muito maior, ou seja, tem um parentesco evolutivo muito maior do que entre cavalo e morcego. Só que a nova análise comparativa de DNA mostrou que o morcego, gente, tem muito mais proximidade genética com o cavalo do que a vaca com o cavalo. E essa discrepância entre análise comparativa de DNA e sequências taxonômicas baseadas em aspectos morfológicos foi aparecendo em outros animais também, em outras sequências, e bagunçou tudo. Inclusive tem um vídeo que eu vou colocar para vocês, que foi feito por um biólogo evolucionista muito famoso aqui no YouTube, porque ele tem um canal onde ele tenta falar sobre a evolução, onde ele tenta ensinar a teoria da evolução. É um biólogo evolucionista, como eu disse, e é raro, quando a gente vê um cientista evolucionista falando sobre erros, sobre cagadas da teoria da evolução. E ele fala, e eu vou colocar o vídeo agora para você, veja só. Nós temos aí a questão do DNA que está sendo analisada, que está sendo um rolo, porque os estudos taxonômicos, a taxonomia baseada nos
nos aspectos morfológicos dos organismos, na forma dos organismos, ela está vindo por água abaixo, quando você leva em consideração a comparação de DNAs. Só para você ter uma ideia, o selacanto, que é um peixe aí bem das antigas, pela análise de DNA, ele tem um DNA muito mais próximo dos mamíferos do que dos outros peixes. Então agora ficou esse rolo. Um crocodilo, por exemplo, ele, pela análise de DNA, ele está muito mais para uma ave do que para um lagarto, do que para uma cobra, que são répteis que estão colocados no mesmo grupo dos crocodilos. Então essa nova análise que está chegando aí, ela veio para falar mais ou menos assim, para taxonomia por semelhança. Meus amigos, que cagada que vocês fizeram. E é claro que vai demorar muito tempo para consertar isso e para saber onde é que eu vou botar agora o selacanto, aonde é que eu vou classificar o crocodilo e mais uma porrada de organismo que está vindo aí, que está sendo comparado, que os DNAs estão sendo comparados e está dando um samba do crioulo doido. E o mais engraçado, gente, é que o professor Jubilucci, ele fala sobre, né, a nova análise comparativa de DNA, que de certa forma mostrou que semelhanças entre organismos não significa parentesco evolutivo, como os cientistas imaginavam. E mesmo assim ele vai e começa a falar sobre embriologia, que tem como princípio as semelhanças também. Veja só. Maravilha! Gente, se nós pegarmos o início do desenvolvimento embrionário, repare que eles são todos muito parecidos, ó. Conforme eu vou avançando no desenvolvimento embrionário, repare que eles ainda continuam um pouquinho parecidos, mas logo eles começam a se diferenciar. Olha aí que legal, ó. Eles vão se diferenciando. O mais bacana aqui é o seguinte. Repare, por exemplo, o macaco e o homem. Se nós pegarmos eles, vamos comparar nesse estágio do desenvolvimento os dois com o tubarão lá do outro lado. Olha só como já ficou bem diferente. Porém, o embrião do macaco e o embrião humano, eles ainda estão muito parecidos. A análise embriológica é importante por isso. Ela me permite dizer, por exemplo, que macaco e homem são parentes evolutivos muito mais próximos do que, por exemplo, o macaco e o tubarão. Pois é, né? Parece que não aprendeu nada. E olha que na hora que ele começa a mostrar ali os embriões, os estágios, né, de desenvolvimento dos embriões, chega um estágio lá que ele começa a mostrar, né? Olha, como o embrião do ser humano parece com o embrião do macaco, isso mostra um certo parentesco evolutivo e blá blá blá. Só que tem um embrião do lado lá, que é um embrião do gambá, que também é muito parecido, né? Se você for ver, eu vou colocar a imagem aí. E o embrião do gambá, ali naquela gravura, também era muito parecido com o embrião humano. Só que o professor Jubilucci não deu ênfase a isso, claro, porque ele queria comprovar a teoria da evolução. E a teoria da evolução diz que nós temos parentesco próximo com os macacos e não com os gambás. Aliás, quem quer ser parente evolutivo dos gambás? Eu acho que ninguém, né? Sem contar que nessa área da embriologia já rolou até fraude para tentar comprovar a evolução de forma fraudulenta. Teve um cientista evolucionista que falsificou esses desenhos. Ele fez desenhos bem parecidos, né, para dar ênfase a essa semelhança. E era, claro, uma fraude. Foi descoberto em 1874, se eu não me engano, e em 1997 até a revista Science chegou a falar sobre o assunto, sobre a fraude. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link falando sobre esse assunto, caso você queira ler. E eu vou deixar também um link de um estudo científico falando sobre aquela análise comparativa de DNA que eu tinha dito antes aqui, ok? Portanto, se você precisar de alguma referência, de alguma coisa que eu disse aqui no vídeo, procure aí na descrição do vídeo, que geralmente eu deixo aí. Obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo.